cujo mecanismo ainda é ignorado. Alguns, poucos, estão sentados lá no alto, e um grande número embaixo. E os de cima gritam: subam, subam, para que todo mundo fique no alto. Mas olhando mais de perto, a gente percebe alguma coisa de obscuro que parece um caminho. Na verdade, é uma prancha, e se vê nitidamente que se trata de uma gangorra. E todo o sistema é um jogo de balanço, cujas extremidades dependem uma da outra. Algo assim. Esses aqui só estão em cima porque os outros estão embaixo. E enquanto estes permanecerem embaixo. Por quê? Se os de baixo saírem do seu lugar e começarem a subir, então os de cima teriam que sair do seu lugar e começar a descer. De forma que é fatal que quem está em cima deseje que os outros, por toda a eternidade, fiquem embaixo e sem poder subir. E é necessário que os de baixo sejam muitos, numerosos, senão a prancha vacila, já que é uma gangorra esse sistema. Poema O Balanço, de Bertolt Brecht. Boa noite, companheiros e companheiras. Estamos iniciando agora mais uma aula do nosso curso online de multiplicadores do Plebiscito Popular. Esse curso online sendo construído junto da Secretaria Nacional do Plebiscito e dos movimentos sociais, das organizações populares, é um curso online para todos e todas que querem construir o plebiscito na sua cidade, no seu estado, no seu território. O nosso curso online está sendo dividido agora em 4 aulas. Daqui a pouquinho nós vamos começar a nossa terceira aula. As nossas 4 aulas, vamos retomar aqui um pouquinho do que foi falado em cada uma delas. A nossa primeira aula, que aconteceu lá no dia 17/7, por que fazer um plebiscito popular hoje no Brasil? A nossa segunda aula teve como tema a jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. A nossa terceira aula, que acontece hoje, tem como tema a reforma tributária, a isenção do imposto de renda e o combate às desigualdades. E, por fim, a nossa última aula, fechando o nosso curso, vai falar um pouco sobre a história e a organização dos plebiscitos populares no Brasil. Eu vou começar me apresentando. Eu sou Juliana Bergman, sou diretora de Relações Internacional da União Nacional dos Estudantes, uma importante entidade de organização dos estudantes em todo o Brasil e a maior organização da América Latina de representação estudantil. Também sou militante do Levante Popular da Juventude, moro aqui no Rio Grande do Sul, estou falando aqui de Porto Alegre. E vamos iniciar aí o nosso curso, já relembrando algumas coisas. Em primeiro, importante nós seguirmos a rede do Plebiscito Popular no Instagram, nas outras redes sociais, para a gente poder estar compartilhando as informações do plebiscito, estar engajando as nossas redes, estar podendo propagar a mensagem do plebiscito para quem acompanha as nossas redes sociais e também fazer a batalha das ideias através das nossas redes. A gente também tem o nosso site do Plebiscito Popular, www.plebiscitopopular.org.br, onde a gente tem todas as informações, orientações e materiais para a gente poder construir esse plebiscito. Também quero lembrar que a nossa lista de presença para esse curso online, para que a gente possa aí gerar o nosso certificado de participação, ele vai estar sendo feito através do Google Forms, aqui no chat do YouTube. Então, quem está acompanhando pelo YouTube vai ter aí o nosso link para garantir a lista de presença, e é muito importante que a gente possa preencher os nossos dados corretamente, então o CPF, a data de nascimento, o nome, para que a gente possa garantir depois um certificado de participação nesse importante curso dos multiplicadores do plebiscito.
E lembrar que assim que a gente encerrar também as nossas contribuições, os nossos convidados de hoje, a gente vai ter um espaço para dúvidas, para perguntas. Então, quem também tiver aí pelo chat pode estar mandando as perguntas e a gente vai estar selecionando elas para serem respondidas no final. Agradecer a todos os participantes que se inscreveram nesse curso, que estão construindo o plebiscito popular nos seus estados, nas suas cidades, nas universidades, nas periferias de todo o Brasil. Agradecer também a Diese, essa escola que está contribuindo para que esse curso aconteça, está nos ajudando a garantir os certificados e todas as organizações populares que daqui a pouquinho a gente vai conhecer mais, que estão construindo e que iniciaram essa importante iniciativa que é o plebiscito popular. Acho que para a gente poder iniciar, a importância da gente poder entender e compreender a ferramenta do plebiscito popular como essa importante ferramenta de luta da classe trabalhadora, que está pautando dois temas centrais, o fim da escala 6 por 1 e a taxação das grandes fortunas, entendendo o papel do plebiscito popular como uma ferramenta para a gente disputar corações e mentes, para a gente poder reforçar o nosso trabalho de rua, mobilizar as comunidades, construir um novo projeto de país através daqueles e daquelas que acreditam e sonham com um país mais justo, mais igual, com um país que garanta, né, os direitos para todos e todas, e dizer a importância da gente estar aqui hoje engajados, construindo essa formação, esse curso, para que a gente possa ser multiplicadores da mensagem do plebiscito popular, para que a gente possa dialogar com cada pessoa do nosso território, da nossa cidade, convencer da disputa das ideias, do tema do plebiscito popular, que é um tema que atravessa a nossa vida enquanto sujeitos que moram, que vivem hoje no Brasil, a todos aqueles e aquelas que militam, que sabem dos desafios hoje da construção de uma vida digna para o povo brasileiro. Então, a importância da gente estar se organizando aqui hoje, de estar podendo compreender um pouquinho mais do tema e da importância de difundir o plebiscito aí nos nossos territórios e principalmente entender ele como uma ferramenta de luta, uma ferramenta que garante, para além da mobilização popular, da organização popular, também é uma forma de pressionar, de reivindicar as nossas pautas e colocar aí na agenda do dia um novo projeto, né, um projeto aí popular para o nosso país. O plebiscito popular ele é uma iniciativa, né, uma importante ferramenta, como eu disse, que está sendo construída pelos partidos de esquerda, pelas centrais sindicais, pelos movimentos sociais, por diferentes movimentos de jovens, movimentos da classe trabalhadora, jovens também universitários, entendendo a importância do exercer a democracia, a cidadania, a educação popular e um importante instrumento de luta e de mobilização. Agora, então, a gente vai apresentar um pouquinho das organizações, uma saudação das organizações que estão construindo esse plebiscito em cada canto do Brasil, para a gente poder saber também tantas mãos que estão atrás dessa importante ferramenta de luta. Sabemos da importância que tem a participação popular para o sucesso dessa luta. E o plebiscito popular ele é um instrumento extraordinário, porque ele coloca dois temas importantes para debate e deliberação da população. O primeiro é o fim da escala 6 por 1, que submete trabalhadores e trabalhadoras a uma jornada de trabalho exaustiva. O segundo tema é a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, combinada com a taxação das grandes fortunas e dos super ricos. Isso é um elemento de justiça tributária que o Brasil está
devendo ao povo O brasileiro. plebiscito nos ajuda nesse processo da mobilização. Em um momento muito importante, que o governo do presidente Lula também está fazendo esse debate na Câmara de Deputados Federais, nos nossos projetos de lei e nas nossas políticas públicas que estão sendo reconstruídas no nosso país. Vamos juntos organizar a nossa militância, vamos organizar o plebiscito popular nos nossos municípios, nos nossos bairros, nas nossas organizações, para poder fazer esse debate da consciência política no seio da sociedade. Porque, afinal, nós precisamos fazer com que o conjunto da classe trabalhadora entenda e compreenda e entre nessa jornada com a gente, para a gente ter garantia de mais direito e, sobretudo, por justiça tributária no nosso país. Estamos engajados, a CTB, nossos sindicatos filiados, nossos trabalhadores associados aos nossos sindicatos. E queremos fazer esse chamamento para toda a militância da CTB participarem juntamente com as outras entidades dos movimentos sociais. Todo apoio ao plebiscito popular. CTB, a luta é para valer. Historicamente, a gente vem defendendo a necessidade da redução da jornada, porque ela vai gerar mais emprego, ela vai permitir que o trabalhador e a trabalhadora tenha tempo ao lazer, tenha tempo ao estudo, tenha tempo para o trabalho compartilhado na sua residência, na sua casa. Então, é uma transformação social muito importante que está colocado nesse debate da redução da jornada sem redução salarial. O plebiscito vai colher votos até setembro e a intenção é levar para o Congresso Nacional, principalmente, que eles aqui vão votar os projetos de lei tanto de redução da jornada de trabalho sem redução de salário e fim da escala, como a questão do imposto de renda. Por isso é importante que os trabalhadores, as trabalhadoras, o povo em geral participe. As urnas vão estar nos locais de grande circulação de pessoas, nas fábricas, nas feiras, onde tiver pessoas que possam votar e que têm interesse em que a gente tenha um Brasil melhor com essas alterações, vão estar no local de trabalho. O instrumento do plebiscito popular tem um grande valor para todos nós. Com ele, nós podemos mobilizar cada local de trabalho, cada escola pública nesse país. Em todos os municípios desse país, temos a possibilidade de levar o povo, levar a população a refletir, a pensar sobre a questão da concentração de renda em nosso país. É necessário uma reforma tributária justa em nosso país. Quem tem mais dinheiro tem que pagar mais impostos para ajudar nas políticas públicas para quem precisa. Porque o plebiscito popular é uma das expressões da democracia em seu estado mais radical. A gente vai conversar e definir entre a população quais as nossas posições em relação a temas que mudam as nossas vidas e forma de existir no mundo, bem como a realidade, especialmente do mundo do trabalho. E as mulheres têm um papel fundamental nisso tudo. Porque além da gente debater o fim da escala 6x1, a gente precisa considerar, nesse debate do trabalho, a múltipla jornada que as mulheres são obrigadas e responsabilizadas na sociedade, que é o trabalho do cuidado. Então, além desse trabalho, desse debate em relação à exploração do capitalismo no trabalho remunerado, a gente precisa ter muita condição de debater sobre a divisão do trabalho e do cuidado de uma maneira justa com o Estado e com a sociedade. O plebiscito popular é importante para mostrar a opinião do povo, a opinião da classe trabalhadora que está na rua. Então, busquem o plebiscito popular, vão, divulguem para suas famílias, para os seus amigos, no seu local de trabalho, falam da importância do voto, pelo fim da escala 6x1, redução da jornada de trabalho sem a diminuição do salário, para a taxação dos super ricos e aqui exatamente no estado do Rio de Janeiro, saneamento básico e água para todos. Então é isso, vamos para cima e que a voz do povo vença. A gente sabe que a luta exige muita unidade entre nós. Então nós queremos valorizar imensamente esse espaço de construção de unidade do campo da esquerda. É um momento muito importante para a gente formar a nossa militância e ir para as ruas e nos mobilizarmos. É a disputa de corações e mentes. Nós precisamos disputar as nossas ideias na sociedade. O plebiscito é um espaço importantíssimo para isso, para que a gente vá até as ruas e dialogue com a população em relação ao fim da escala 6x1, pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário e a isenção de imposto de renda até R$5.000. Muito bem. E para dar seguimento, então, à nossa terceira aula de hoje, vou retomar aqui alguns dos assuntos que a gente conseguiu trabalhar e desenvolver na nossa última aula, que falou sobre a jornada de trabalho e o fim da escala 6x1, entendendo a importância da gente poder estar munidos de informações para quando a gente for pautar o plebiscito, garantir os votos nas nossas urnas, a gente ter também o conhecimento da luta histórica da classe trabalhadora por direitos e por melhores condições de trabalho.
Na nossa última aula, então, que trouxe, né, o tema da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1, a gente viu uma exposição detalhada e importante sobre a importância da organização dos trabalhadores e trabalhadoras pela redução da jornada de trabalho no Brasil, mas também em todo o mundo, onde a gente conseguiu historicamente identificar que o dia 1º de maio, o dia do trabalhador e da trabalhadora, com muita luta, ele marca a luta pela redução para a jornada de trabalho para 8 horas por dia. Então, a gente conseguiu, na nossa última aula, ter uma exposição que detalhava e fez uma linha histórica da construção e da luta popular da classe trabalhadora para garantir mais direitos. Para além disso, a gente conseguiu ouvir e também fazer as suas anotações, entender melhor os desafios da duração diária do trabalho, né, do trabalho. Para além disso, a distribuição dos dias da semana. Então, a gente conseguiu entender melhor o que é os componentes de uma jornada de trabalho, para a gente conseguir entender quais são os elementos que estão em jogo hoje quando a gente fala de redução de jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. Para além disso, teve um debate sobre a história, né, e dos desafios de depois de 2008, as conquistas das reformas trabalhistas em todo o mundo, como uma conquista mundial de ampliar para além das 8 horas de trabalho, quais eram as condições que os trabalhadores e trabalhadoras se encontravam em todo o mundo. Para além disso, a gente conseguiu debater os limites e os desafios da precarização do trabalho e o quanto essa precarização ela prejudica a regulamentação de escalas de trabalho, como o fim da escala 6x1. Para além disso, a gente também teve uma noite aí muito consagrada, onde a gente conseguiu entender melhor a relação entre a redução da jornada de trabalho, a igualdade de gênero, o sujeito jovem e a condição de ser jovem, o ser jovem no Brasil, a situação da juventude e o quanto a precarização do trabalho e a importância da redução da jornada impacta principalmente esses sujeitos, os sujeitos jovens que hoje não têm o seu direito de ser jovem, de exercer a sua juventude e são aí alavancados, né, atravessados por um mercado de trabalho e por condições extremamente precárias. Para além disso, o debate da melhoria da saúde, da importância do aumento da qualidade de vida para a nossa população e o quanto que todos esses elementos da redução da jornada de trabalho estão atreladas a melhores condições de vida. E, por fim, foi um importante dia para que a gente pudesse entender e compreender que o excesso de trabalho e a luta da classe trabalhadora, ela é por mais igualdade de gênero, para que os jovens possam ter direito à sua juventude, mas principalmente para que a concentração de riqueza que são produzida pelos trabalhadores seja distribuída, porque a gente sabe que hoje, e conseguimos entender com mais elementos na nossa aula passada, que a concentração de riqueza ela é produzida pelos e pelas trabalhadoras e de uma forma extremamente desigual. A gente precisa aí construir um novo formato de sociedade, uma nova forma das relações de trabalho e superar a precarização do nosso trabalho que é aí exercido pela mão de tanto, mas que gera concentração de riqueza para tão poucos. E para dar, então, seguimento, né, à nossa aula de hoje, tá trazendo os elementos da nossa aula anterior para a gente poder entender como que o imposto de renda, a taxação das grandes fortunas, ela está diretamente ligada a essa pauta da redução da jornada de trabalho e também do fim da escala 6x1. Entendendo que a taxação das grandes fortunas, a forma como o imposto de renda é cobrado hoje no nosso país, ela também tem uma relação direta com os desafios da classe trabalhadora e com as desigualdades no nosso país. Por isso, então, a gente vai dar início agora ao nosso primeiro convidado, a apresentação aí do nosso convidado, Eduardo Moreira.
Ele é engenheiro formado pela PUC, Rio de Janeiro, estudou economia pela Universidade da Califórnia de São Diego e é um dos fundadores do Instituto Conhecimento Liberta, uma importante ferramenta de informações verdadeiras da esquerda brasileira e uma importante ferramenta também para que a gente possa se manter informado no meio aí de tantas desinformações nas redes sociais e nos meios de comunicação. Para além disso, queria dizer que o Eduardo teve um imprevisto. Ele não conseguiu estar aqui agora presencialmente, pediu aí as desculpas, mas ele conseguiu gravar um vídeo da apresentação para que a gente possa ter uma boa formação hoje, que a gente possa ter mais elementos sobre esse debate tão importante da taxação das grandes fortunas e que a gente possa tá aí muito entendido sobre o tema para que quando a gente for debater esse tema do plebiscito popular, garantir os votos na nossa urna, a gente tenha todos os temas muito bem afinados e disputando aí a consciência do povo brasileiro. Então, convidar aí o Eduardo a poder iniciar a nossa aula de hoje. Fala, companheirada! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horário do dia vocês vão estar assistindo esse vídeo. Só sei que é um tema muito importante. A gente vai falar hoje sobre impostos. Primeira coisa é o seguinte, é a gente saber que quando a gente fala de impostos, ninguém gosta muito, né? Então, sempre foi um tema usado de várias maneiras, principalmente politicamente, para poder colocar medo em todo mundo. Não é à toa que o nome é imposto, ou seja, é uma coisa que é imposta, né? Uma imposição do Estado e que as pessoas têm que aceitar. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça. O nome já começa a explicar muito para a gente. Segunda coisa que é importante a gente ter na cabeça, que os impostos são um mecanismo de realocação de recursos ou de distribuição de riqueza. Eu até prefiro usar esse termo, né, realocação de recursos. E vou explicar para vocês o porquê ao longo desse vídeo. A gente tem no Brasil uma estrutura que cobra no total, né, quando a gente soma toda a carga tributária que a gente chama, ou seja, todos os impostos que as pessoas pagam, e a gente pega esse valor inteiro e divide por quanto é produzido de riqueza no Brasil, que é o PIB. Né? O PIB, o Produto Interno Bruto, é quanto a gente produz de riqueza no Brasil. Então, se você pegar o volume de impostos do Brasil e dividir pelo total de riqueza que é gerada no Brasil, você vai chegar num número que é ali 32%, tem ano que é 31%, tem ano que é 33%. Eu acho que uma boa ordem de grandeza para a gente ter na cabeça é o seguinte, 1/3 da riqueza produzida no Brasil, o Estado vai lá e pega de uma maneira que é como uma imposição, então 1/3 de toda a riqueza produzida no Brasil, o Estado vai lá, pega esse 1/3 e tem a possibilidade de realocar, né, esses recursos, realocar essa riqueza. É muito ou pouco a carga tributária do Brasil? Se você pega em relação aos países pouco desenvolvidos, aos países que vivem uma situação de maior desigualdade, maior pobreza, etc., essa carga tributária do Brasil em relação ao PIB é maior do que a desses países. Se você pega países que são desenvolvidos, que têm um maior IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, um melhor sistema de educação, de saúde, etc., o percentual que você tem do PIB equivalente aos impostos é maior do que o do Brasil. Comparando com a OCDE, o Brasil está até um pouco abaixo da média em termos de carga tributária. Mas eu gosto de falar para as pessoas que essa medida não diz muita coisa. Ou seja, a gente cobra 1/3 do PIB em impostos, né? É muito ou é pouco? Não sei. A pergunta é o seguinte,
Essa que é a pergunta boa e verdadeira. De quem a gente está tirando esses recursos e para quem esses recursos estão voltando? Porque vamos lá, qual a função do Estado, né? A função do Estado deveria ser oferecer para todos oportunidades, uma vida digna e a possibilidade, né, das pessoas buscarem seus objetivos, seguirem seus sonhos, exercerem suas vocações. E para isso, as riquezas deveriam ser distribuídas de uma maneira onde isso fosse possível. Então vamos só imaginar, se alguém nasce com vontade de ser um agricultor, mas nunca vai ter terra, é impossível essa pessoa, né, realizar o sonho dela. Se uma pessoa nasce com vontade de ser uma violinista, um médico, um arquiteto, um engenheiro, ela também vai precisar ter recursos ali para realizar seu sonho, para poder estudar, para montar sua empresa, para poder, enfim, seguir ali o seu caminho, a sua vocação, o seu sonho. Então, para isso, né, e também para criar estruturas que permitem o uso comum, né, e que fazem, sim, que uma nação, porque esse que é o conceito de nação, um grupo, seja atendido, como, por exemplo, estradas, onde todo mundo deveria poder usar. Eu digo deveria porque hoje em dia, com os pedágios que tem estrada que nem dá para usar. Mas hospitais, escolas, rede elétrica, tudo isso você vai precisando de recursos para fazer. Mas eu já vou chegar ali, porque aí tem um outro ponto importante também pra caramba. Mas então a pergunta importante é o seguinte: de onde está saindo esse dinheiro? Vamos começar a falar de dinheiro, né, em vez de riqueza. De onde é que está saindo esse dinheiro e para onde é que está indo esse dinheiro? Se a gente fizesse uma suposição que é o seguinte, 33% do imposto é a carga tributária no Brasil, mas só quem paga são os ricos e os ricos recebem tudo isso de volta. Então é como se não tivesse imposto nenhum, porque o rico paga, o rico recebe de volta, né? Então só vai fazer uma visita lá no estado, né? Vai visitar o estado e volta. Então é como se a gente tivesse carga tributária zero. Se o dinheiro saísse dos pobres e voltasse para os pobres, a gente também teria uma situação semelhante, talvez um pouco pior, né? Porque quem é mais pobre não consegue ficar quase que tempo nenhum sem os recursos que tem. Se o dinheiro saísse dos ricos e viesse para os pobres, a gente poderia dizer que está sendo feito ali, está sendo exercido um mecanismo para tentar melhorar a condição das pessoas que vivem numa situação inferior na sociedade, numa situação menos digna, numa situação com menos oportunidades. E a gente poderia até imaginar que seria um bom uso, né, dos impostos. Agora, a pior situação que a gente poderia imaginar seria os impostos saírem, né, dos mais pobres para ir para os mais ricos. Aí a gente ia achar isso um absurdo. Vamos ver como é que acontece no Brasil? Basicamente, você tem três maneiras de cobrar impostos. Tá? Eu estou simplificando aqui. Uma maneira é quando as pessoas ganham algum dinheiro, recebem algum dinheiro. E como é que as pessoas recebem dinheiro? Por exemplo, quando elas são pagas pelo trabalho delas, com o salário que essas pessoas recebem. Outra maneira que as pessoas recebem dinheiro é quando as pessoas têm algum negócio, alguma empresa, alguma atividade, e aí a empresa tem um lucro e elas distribuem o lucro para si. E a outra maneira que a pessoa tem de receber dinheiro é quando ela faz alguma transação, né, financeira, e aí cai dinheiro na conta dela. A outra maneira que você tem de cobrar impostos não é quando a pessoa recebe um dinheiro, é quando a pessoa compra alguma coisa. Então, quando a pessoa compra alguma coisa, por exemplo, se você comprar uma geladeira, se você comprar uma camisa, se você comprar arroz, feijão, comprar um remédio, né? Ali dentro tem um pedaço que é imposto. Então, um pedaço do que você pagou vai para quem te vendeu e um pedaço vai para o Estado. Por isso que a gente, às vezes, as empresas falam assim, porque eu já pago tanto de imposto e considera esse. Não é verdade. Ela só recolhe esse imposto. Mas esse imposto não é ela que está pagando, né? É você que está pagando, que está comprando. E a terceira maneira é um imposto sobre o que as pessoas têm, sobre o patrimônio que elas têm. Né? Então, por exemplo, se a pessoa tem
uma casa, se a pessoa tem um avião, se a pessoa tem um iate, se a pessoa tem terras, né? Ela paga um imposto sobre aquilo que ela tem todo ano. Vocês já devem ter percebido, né, que as pessoas mais ricas, elas são pessoas que têm patrimônio, recebem valores muito altos, né, e até gastam bastante, mas gastam bem menos do que recebem, por isso que elas conseguem ficar ricas, porque elas vão acumulando cada vez mais dinheiro. As pessoas que são mais pobres, né, para a gente pegar os extremos, são pessoas que não têm praticamente patrimônio, às vezes não têm a casa própria, não tem terra, não tem, obviamente, iate, jatinho, não tem nada disso, né? E as pessoas que são mais pobres gastam tudo que ganham, por isso não conseguem juntar dinheiro e acumular patrimônio. Então, o que acontece? No Brasil, né, esses 3 impostos que a gente chama imposto sobre a renda, imposto sobre o consumo e imposto sobre o patrimônio. No Brasil, você tem um dos impostos sobre a renda mais baixos do planeta, né? Por exemplo, dividendo, aquele que você ganha na empresa e depois tira para você, no Brasil é 0 de imposto. Pouquíssimos países do mundo têm esse imposto sendo 0. No Brasil é 0, 0, 0, 0. E a maioria das pessoas que tem muito dinheiro, os milionários, todo o dinheiro que tem, recebem através de dividendos. O imposto de renda no Brasil é também muito baixo para pessoas muito ricas. A alíquota máxima é 27,5%. Pouquíssimos países no mundo têm uma alíquota máxima tão baixa como essa. E outros impostos também que você pode cobrar, por exemplo, imposto sobre a operação financeira, o IOF, etc. O Brasil não tem nada que seja ali grande, né, ou relevante o suficiente para representar um custo relevante para as pessoas mais ricas. Imposto sobre patrimônio, que também pegaria as pessoas mais ricas. O Brasil é um dos países que menos cobra imposto do mundo, né? Então, por exemplo, algumas coisas que são muito repetidas, iates, aviões e etc., não pagam imposto nenhum. Seria o IPVA, né, que essas pessoas teriam que pagar. Não paga imposto nenhum. O IPTU no Brasil também é bem mais baixo do que em várias cidades de países desenvolvidos, né? Mas pelo menos é uma taxa ali que não é uma das mais baixas do mundo, mas é mais baixa do que a média. E se você pega no Brasil imposto sobre herança, por exemplo, que é uma renda, né, mas você está pegando no patrimônio ali, né? Também, né? Porque na verdade é um imposto sobre patrimônio, só que você só está cobrando quando esse patrimônio passa de uma mão para uma outra mão. O Brasil tem uma das menores taxas, um dos menores impostos sobre herança do mundo. E, por fim, o imposto sobre as terras no Brasil, o ITR, é absolutamente ridículo em termos de baixo. Os grandes latifúndios no Brasil não pagam quase nada no imposto sobre as suas terras, o ITR. Só para vocês terem ideia, todas as terras do Brasil, né, em um ano inteiro, pagam menos ITR do que 2 meses de IPTU da cidade de São Paulo. Para vocês verem como os latifundiários têm um benefício enorme. Eduardo, e o consumo, que é um imposto que pega o mais pobre. E por que é o imposto que pega o mais pobre? Porque no consumo, né, tudo que o mais pobre ganha, ele gasta. Então essa história de mas o pobre não paga imposto de renda, ele não paga imposto, é a maior mentira do planeta. Mesmo que você tenha uma isenção, que é bom você ter uma isenção, que hoje é ali pouca coisa, sabe? 2 salários, alguma coisa em torno disso, mas mesmo que você tenha essa isenção até 5 mil reais, que era para ser 5 salários, né? O pessoal agora fala de 5, mas nem isso tem, nem até 5 mil reais. Mesmo que você tenha essa isenção, o que é bom, repito, essas pessoas vão continuar gastando os 5 mil reais. Então o Estado vai lá e vai pegar esse dinheiro delas na hora que elas gastarem. Eduardo, mas agora a cesta básica é isenta. Também é bom. Mas as pessoas acham que quem é mais pobre só gasta dinheiro em cesta básica? A pessoa não gasta dinheiro comendo outras coisas que não estão na cesta básica? Não gasta dinheiro comprando blusa? Não gasta dinheiro colocando uma gasolina na moto? Não gasta dinheiro comprando o material escolar do filho? Não gasta dinheiro, enfim, de diversas outras maneiras possíveis. Vocês sabem que quando quer bater uma laje, comprar cimento, quando quer comprar ali areia, quando quer comprar semente,
fazendo qualquer, enfim, outra compra, né? Vai pagar imposto e vai pagar muito alto. Então, fazendo um resumo, é o seguinte: o imposto sobre consumo do Brasil, que é o que pega os pobres, é um dos maiores do mundo. O imposto sobre a renda é um dos menores do mundo e o imposto sobre patrimônio também é um dos menores do mundo. Não assim tão vergonhosamente como a renda, mas também é um dos impostos mais baixos do mundo. Então, o que o Estado serve no Brasil? Serve para ser uma máquina, como eu brinco, que é como se fosse uma máquina de lavar dinheiro, que tira dinheiro dos pobres e dá dinheiro para os ricos de uma maneira disfarçada. A gente tem uma máquina de desigualdade, é assim que o nosso Estado funciona. E o grande truque dos ricos é falar para quem é classe média, para quem é mais pobre, para quem é trabalhador e trabalhadora o seguinte: nós pagamos muitos impostos. E quem é trabalhador vai falar: é verdade, o que ele está falando, eu pago muito imposto, porque meu carro sai caro, não sei o que sai caro, etc. Pô, eu vou dar a mão para ele. E aí acaba dando massa, né, de manifestação, de reclamação, massa popular para um pleito que não é um pleito dos mais ricos, mas os mais ricos sabem utilizar esse discurso como se fosse na Fiesp, o pato amarelo, o impostômetro em São Paulo. E aí o rico reclama que estamos todos pagando muitos impostos. Não existe todos no Brasil. É uma mentira. Essa palavra nunca deveria ser usada no Brasil, todos. Existe os que têm esses privilégios, os mais ricos, e os que, enfim, carregam o país nas costas, o povo trabalhador. Um abraço e bom encontro para vocês. Obrigada, Eduardo. É sempre muito importante te ouvir, muitas informações importantes, e conseguiu passar muitas mensagens importantes para que a gente possa, né, como estamos falando aí ao longo das nossas aulas, tá debatendo, tá discutindo, tá pautando a taxação dos super ricos e uma pauta central aí do plebiscito junto do povo brasileiro, e acho que Eduardo conseguiu trazer muitos debates importantes e também de fácil compreensão, né? Porque às vezes são temas tão complexos que parece que a gente não vai conseguir pautar isso com ninguém, a gente não vai conseguir defender a taxação das grandes fortunas sem falar de uma forma muito técnica. Então, acho que foi bem importante esse momento de agora. E aí, só queria, antes de passar para a nossa convidada, relembrar algumas coisas. A gente vai estar enviando o link para vocês poderem, né, estar se inscrevendo e garantindo o certificado aí no chat. Sei que alguns estavam comentando que estavam com dificuldade de acessar a nossa cartilha, mas já está sendo resolvido, já está lá também no nosso Instagram. Então, quem puder acessar o Instagram, compartilhar a cartilha, acessar esse importante documento também de formação teórica, e dizer também que as perguntas, né, a nossa equipe também está selecionando as perguntas. Quem já tiver perguntas depois para a Tereza, já pode ir mandando, que a gente vai selecionar algumas perguntas para estar fazendo no final do nosso espaço. E dizer também para irem se apresentando, falando de onde estão, qual é a organização que está acompanhando aí no nosso chat, para a gente também estar podendo se conhecer, saber aí de cada canto do Brasil como que estamos construindo esse plebiscito. Acho que, então, para dar seguimento à nossa aula, dizer que quem também estiver fazendo vídeo, fotos do nosso curso, marcar a página do Plebiscito Popular para a gente poder, como a gente já falou aqui, engajar as nossas redes e fazer a batalha das ideias também dentro do Instagram e de outras plataformas digitais, porque também é onde a classe trabalhadora está se informando. Vou, então, apresentar a nossa convidada. Tereza Ruas tem doutorado em Sociologia pela Universidade Federal de Sergipe, desenvolvendo pesquisas sobre a dívida pública e a tributação.
Atualmente, ela trabalha como assessora pública no Inesc. E dizer, então, Tereza, obrigada pela tua disponibilidade. Dizer que agora, então, temos a segunda parte da nossa aula, que vai complementar também muitos dos elementos e dos debates que o Eduardo já provocou. Dizer que estamos muito felizes com a tua presença aqui. Tenho certeza que vai ser uma aula muito importante, muito positiva também. E dizer aí que então a gente vai monitorando o tempo, qualquer coisa, vamos te avisando. E fique à vontade para começar. Obrigada, Juliana. Boa noite a todo mundo que está assistindo. É um prazer imenso para mim estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui nessa aula do curso de formação do Plebiscito Popular. E espero que vocês aproveitem bastante. E eu vou compartilhar aqui agora um slide, sim. Um segundinho. Pronto, deu certo, né? Bom, então estou muito feliz, gente, de estar hoje aqui falando sobre justiça tributária, sobre tributação, mas acima disso, né, sobre justiça tributária com vocês, que tem relação com uma das perguntas do plebiscito, né? E aí, eu vou seguir esse panorama que o Eduardo já iniciou. Só um segundo que eu não estou conseguindo passar. Pronto, passou. Mas mais brevemente, porque ele já falou muita coisa e de forma muito competente, muito clara, né? Mas então, quando a gente fala em sistema tributário, né? O que a gente quer dizer? Sistema tributário é esse conjunto aí de leis, de princípios, de normas, de tudo aquilo que é relacionado à existência dos tributos e como eles são arrecadados, como o Estado arrecada eles, né? Mas e os tributos, afinal de contas, o que eles são, né? A gente escuta muito tributo e imposto como se fossem sinônimos, né? Mas, na verdade, não são sinônimos. Imposto é um tipo de tributo, e aí a gente tem outros tipos de tributos, como taxas, contribuições, e aí eu não vou entrar aqui nisso agora, por questão do tempo, né, mas só para vocês saberem que existem esses outros tipos de tributos e que o imposto é um deles, né, e hoje a gente vai falar especificamente do imposto de renda, né, sobre as pessoas físicas que esse que incide sobre a renda, sobre os salários que a gente recebe, né? E aí, a gente tem as bases de incidência clássicas, que são a renda, o patrimônio e o consumo, né? Então, primeiro, a gente tem aí os impostos, os tributos que vão recair sobre o que a gente recebe, o dinheiro que a gente recebe, sobre aquilo que a gente compra e sobre aquilo que a gente tem, os patrimônios, né? Mas isso também já foi falado antes, então vou passar bem rapidinho. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que os tributos ou os impostos, eles em geral vêm com uma carga bem negativa, né? A gente escuta falar muito que imposto é roubo, né? Que o Estado, ele tira muitos impostos e faz pouco, retira muitos impostos, cobra muitos impostos da sociedade e faz muito pouco, né? Mas os tributos, na verdade, eles são muito importantes, porque eles são a principal fonte de financiamento do Estado, né? Então, para o Estado existir, para ele funcionar, para ele oferecer serviços e políticas públicas para a população, é muito importante que ele arrecade tributos, impostos, né? Para que ele consiga financiar essa sua existência e essa sua atividade. Só que a relevância, a importância dos tributos não é só de ser uma fonte de financiamento de dinheiro para o Estado, né? Os tributos, na verdade, possuem muitas funções. Uma delas é servir como uma fonte do Estado, de recursos para o Estado custear, né, seu funcionamento, serviços e políticas públicas.
Mas os tributos também possuem funções de como regular mercados. Então, por exemplo, através dos tributos, você pode estimular ou desestimular determinados mercados. Você pode, por exemplo, através de isenções fiscais, ou seja, quando o Estado ele deixa de receber tributos de um determinado setor econômico para que ele se desenvolva mais, né? Essa é uma forma de estimular esse mercado. Ou, ao contrário, quando o Estado ele aplica alíquotas, aplica mais impostos sobre alguns setores econômicos. Essa é uma forma de desestimular esses mercados. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, o agronegócio recebe muitas isenções fiscais, muitos estímulos fiscais, ou seja, paga menos impostos, o governo deixa de arrecadar esses impostos para estimular o agronegócio a se desenvolver, né? Ao mesmo tempo, quando cobra mais, quando o governo aplica mais impostos sobre cigarro, sobre tabaco, ele faz isso desestimulando esse mercado, esse comércio de cigarros, de tabaco, né? Então, outra função dos tributos, por exemplo, é de reorientar comportamentos. Esse exemplo do cigarro e do tabaco que eu dei, né? Quando o Estado ele cobra mais impostos sobre o cigarro e deixa ele mais caro, ele faz isso também para que a população ela fume menos, né? Então, dentro de uma questão pensando em saúde pública, saúde coletiva, essa pode ser também uma das funções dos tributos, né? De reorientar comportamentos. Outra função, de redistribuir, né? Porque uma das principais funções, ainda mais quando a gente está falando, né, de justiça tributária, é que o Estado, quando ele arrecada impostos, ele pode arrecadar mais de quem ganha mais e menos de quem ganha menos, e redistribuir isso, seja por políticas de transferência de renda, seja pelos próprios serviços, né, pelos próprios serviços e políticas públicas, que ele está ofertando de forma universal para toda a população e de forma gratuita. Essa também é uma das funções dos tributos, de redistribuição de renda e de riqueza, né? Como o Eduardo também trouxe na fala dele. E uma outra função importante também de falar dos tributos é de reparação histórica. O Brasil é um país que viveu com muitos anos de escravidão da população negra e indígena, né? A gente tem um racismo estrutural. Então, os tributos, eles podem ser uma ferramenta muito importante para a reparação histórica dessas desigualdades, né? Desse racismo estrutural, por exemplo. Então, através dos tributos, você pode considerar não somente as desigualdades econômicas entre ricos e pobres, né? Entre os empresários e trabalhadores e trabalhadoras, mas também a gente pode considerar a questão racial, porque, e aqui eu vou depois trazer isso mais para frente, quando a gente fala de justiça tributária, a gente não fala só de desigualdades econômicas, né? Quando a gente pensa na população mais pobre, a gente e que paga mais impostos no Brasil é predominantemente uma população não branca, de pessoas negras, pessoas indígenas e também feminina. Então, dependendo da forma como o sistema tributário funciona, ele pode servir como um mecanismo de reparação histórica para essas desigualdades, essas assimetrias estruturais. Então, quando a gente fala de justiça fiscal, né, o que a gente quer dizer? Quem ganha mais, paga mais. É basicamente isso, né? Então, quando a gente fala em capacidade contributiva, em capacidade econômica, é isso. Se você ganha menos, você contribui, mas contribui menos. E quem ganha mais, contribui mais para que isso seja redistribuído também, né? Mas como que funciona no Brasil, né? Qual é a realidade brasileira, né? E isso também o Eduardo já falou disso na fala dele, né? O sistema brasileiro, ele é considerado regressivo.
O que isso quer dizer? A gente pode dizer que um sistema tributário, ele vai ser progressivo quando ele é mais orientado para a justiça fiscal, quando quem ganha mais, quem tem mais, paga mais. O sistema ele é regressivo quando quem tem menos, quem ganha menos, paga mais impostos do que ganha mais, né? Então, o Brasil, ele é regressivo. Por quê? Porque, como o Eduardo também já falou, né, o sistema tributário brasileiro, ele funciona de uma forma que a renda dos mais ricos e a propriedade, ela é pouco tributada no Brasil. Em comparação, o consumo de bens e de serviços, ou seja, aquele arroz, aquele feijão que você compra no mercado, ou aquele serviço que você utiliza quando você vai na manicure, um serviço de telefonia, enfim, a maior parte dos impostos, dos tributos no Brasil vai incidir, vai recair sobre o consumo de bens e serviços, e dessa maneira é igual para todo mundo, para quem ganha um salário mínimo, 2, 3, ou para quem é milionário, né? Enquanto isso, o imposto que vai incidir sobre a renda e sobre a propriedade no Brasil é bem menor, né? Então, por isso que o sistema brasileiro é regressivo. E aqui eu trouxe algumas tabelinhas até da Receita Federal para vocês verem. Aqui, ó, os bens e serviços, essa seria a base de consumo, que está aqui em quase 40% do total da arrecadação. Então, é realmente a maior parte. E aqui a gente tem também, se a gente considera a tributação sobre a folha de salários, a gente vê que realmente, juntando essas duas porcentagens aqui, quem mais paga impostos no Brasil são os trabalhadores e as trabalhadoras, né? Porque olha aqui, a propriedade, a porcentagem da arrecadação que ela representa, pouco mais de 5%, né? E que renda também, né? É minoria. Então, essa ideia de que quem é o contribuinte, quem é que sustenta o país, né? Na verdade, são os trabalhadores e as trabalhadoras, né? E o Eduardo também falou dessa questão da comparação internacional, né? Da questão de se a carga tributária brasileira, ela é muito pesada, e ele trouxe aqui até a média da OCDE, né? Que eu também trago aqui, que a brasileira é um pouco menor. Mas aí eu trouxe aqui também, para vocês verem como quando a gente pensa em tributação sobre renda, sobre lucros, sobre ganho de capital, que é a renda do capital, é a renda do empresário, né, e do rentista também, no Brasil, a média é bem menor, né, aqui tributa-se bem menos, e a propriedade também, mas em comparação, a tributação sobre o consumo, que é aqui bens e serviços, ela é maior, né? Então, esse é um sintoma de um sistema injusto e regressivo, né? E aí, eu quero falar aqui também, nessa questão de que a carga brasileira ela é muito alta, né? Quando a gente compara a carga, entre aspas, tributária brasileira com outros países, por exemplo, sei lá, Estados Unidos, porque a carga tributária brasileira é muito alta, tá? Mas, por exemplo, a gente tem uma previdência que é pública, né? E a gente tem contribuições, tem impostos, tem tributos cujas receitas são direcionadas para sustentar essa previdência que é pública, né? Em países em que a previdência é privada, cada trabalhador, cada trabalhadora tem que se virar, né? Tem que contribuir individualmente. Então, quando a gente fala de impostos e de tributação, a gente tem que pensar, gente, sempre que elas são o que alimentam a possibilidade do Estado de fornecer políticas públicas, né, de acesso para todo mundo. E aqui, de novo, né, quando a gente fala de justiça tributária, quando a gente fala de desigualdades tributárias, e quando a gente fala de regressividade ou progressividade, a gente não fala só de desigualdades econômicas, a gente fala de desigualdades que tem que considerar classe, raça e gênero. Porque, aí é que eu mostro também alguns numerozinhos, alguns gráficos, né?
até do Diese aqui. Mas quando a gente vê, olha, existe aqui sempre uma diferença de gênero, né? Em que homens estão sempre ganhando aqui mais que mulheres. Mas quando a gente vê a questão racial, a gente ainda vê as mulheres que não negras, né, aqui, ganhando mais do que os homens negros, né? Então, a gente sempre tem que considerar, quando a gente fala de desigualdades econômicas e de justiça tributária, também gênero e raça, porque as pessoas mais pobres e que pagam proporcionalmente mais impostos no Brasil são predominantemente as mulheres negras, né? A mesma coisa, entre os mais ricos aqui eu mostro, que infelizmente aqui não tem a questão racial, mas as mulheres, elas são a maioria entre os mais pobres e a minoria entre os mais ricos, né? Então, quanto mais você sobe na piramidezinha de renda e de riqueza, mais branca é a população que está nessa pirâmide e mais masculina, né? E o que também entra na questão da justiça tributária e da regressividade do sistema brasileiro é o que eu falei, né? Quando a gente escuta, né? Quem é que sustenta o Estado brasileiro, né? Será que é o agro? Será que é esse empresário que tem os lucros e dividendos isentos? E aqui eu trago alguns dados de novo também, né? Aqui no estudo do INESC, fala que entre 2015 e 2023 foram 260 bilhões em renúncias fiscais. O que é isso? É quando o Estado está abrindo mão de arrecadar tributos que ele poderia estar arrecadando. Ele está abrindo mão de receitas que poderiam vir para políticas públicas para incentivar aí a indústria do petróleo e do gás no Brasil. E isso a gente está falando aqui num cenário de crise climática, né? De emergência climática. Então, a gente vê aqui também uma entrevista recente do ministro Haddad, né, falando que a renúncia fiscal do agronegócio é de 158 bilhões, e que o Estado, ele patrocina o agronegócio, né? Então, na verdade, é um mito quando se fala que, por exemplo, o agronegócio sustenta o Brasil, né? Ou que o empresário sustenta o Brasil. Na verdade, não. Quem sustenta o Brasil são trabalhadores e trabalhadoras, e principalmente as trabalhadoras mulheres negras. Acho que saiu aqui. Voltou? Estamos vendo aqui. Mas está apresentando normal? Sim, está apresentando normal. O slide o imposto é roubo, tributo é carga. Isso, é porque aqui para mim é que tá errado, então. Tá, qualquer coisa vocês me avisam. Tá. Bom, então quando a gente escuta, né, é comum a gente escutar, né, que imposto é roubo e que a carga é tributária, né, o tributo é uma carga, né, que tem esse tom, assim, negativo, esse tom de um peso, uma carga que a gente está carregando, né. Só que, na verdade, gente, o problema não é a cobrança de impostos, não são os tributos, mas, como o Eduardo também disse, de onde eles vêm e para que eles vão, para onde eles vão, né? Porque os impostos, na verdade, eles são fundamentais para a existência do Estado, eles são fundamentais para a concretização de direitos, isso, quando a gente pensa em direito à saúde, direito à educação, direito a saneamento básico, direito à segurança pública, tudo isso passa pela arrecadação de impostos, né, para o Estado custear os seus serviços e políticas públicas, né. Ao mesmo tempo, os impostos, eles são muito importantes para o fortalecimento da democracia, porque é através desse fornecimento de políticas e serviços, ou de não fornecimento de serviços, é que a população se conecta com a política, né?
Porque é isso, a população ela vai se interessar e se conectar com a política se ela vai lutar para que essas políticas estejam se concretizando, para que seus direitos estejam se concretizando, né? De novo, qual que é a outra importância dos impostos? A redução de desigualdades e reparação histórica, né? E aí, de novo, desigualdades tanto de classe, quanto de raça, quanto de gênero. Também os impostos são muito importantes para enfrentamento de desafios e problemas coletivos. Então, quando a gente pensa na emergência climática, quando a gente pensa nas enchentes que tiveram no Sul, no ano passado, ou quando a gente pensa na pandemia e como aconteceu uma força-tarefa, né, de vacinação pelo SUS, né, no contexto da pandemia, né, e outros desafios, né, como pobreza, e aqui até a questão de vícios, né, como eu disse, por exemplo, o cigarro, né, uma questão de saúde pública, ou as apostas online, né, os impostos, eles são importantes também nesse sentido, do Estado desincentivar esses comportamentos, esse consumo de produtos que são nocivos à saúde, né? E os impostos, eles também são muito importantes para o desenvolvimento econômico, porque é isso, pelos impostos, o Estado, ele pode impulsionar alguns setores, né? E desestimular outros, pode impulsionar alguns setores econômicos. Agora que eu já fiz esse panorama, gente, eu vou passar para o que está de mais concreto agora, né? Porque no momento a gente tem uma reforma de imposto de renda que está sendo discutida no Congresso. Na última semana venceu a primeira etapa. Esse PL é o projeto de lei 1087, essa que é a reforma do imposto de renda, venceu a primeira etapa, foi discutida numa comissão especial da Câmara, vai ser votado no plenário da Câmara, depois vai para o Senado, mas enfim, está em meio a essa discussão, né, vocês devem ter, com certeza viram ainda mais envolvidos com plebiscito, envolvidas e envolvidos com plebiscito, então eu vou falar um pouquinho dessa reforma da renda, né, que é a base para a segunda pergunta do plebiscito, né? Se você é a favor de que quem ganha mais de 50 mil pague mais impostos, para que quem ganha menos de 5 mil seja isento, porque essa é a proposta do governo, que o governo apresentou, né? Como que funciona hoje? Vocês estão vendo essa tabelinha aqui? Quem ganha até 2.259 hoje, não paga impostos. A partir daí, começa a pagar algumas alíquotas, ou seja, quem ganha essa faixa vai pagar 7,5% disso de imposto, e assim vai. E aqui, acima de 4.664, todo mundo paga 27,5%, ou seja, quem ganha 5 mil, paga 27,5%. Quem ganha 100 mil, paga 27,5%. Ou seja, aqui é outro indicativo de como o sistema tributário brasileiro, ele é injusto e ele é regressivo, né? Acima de 5 mil, todo mundo é tratado de forma igual, mas quem ganha 5 mil e quem ganha 100 mil não é igual, né? Existe aí uma desigualdade imensa. Então, a proposta do governo é de que ao invés de quem ganha até 2.259, quem ganha até 5 mil reais será isento de imposto de renda, né? Não vai pagar mais imposto de renda. E entre 5 mil e, na proposta original do governo, era 7 mil, mas agora, depois da comissão especial, dessa primeira etapa de votação, 7.350, quem ganha entre 5 mil e 7.350 vai ter uma redução do imposto de renda. Então, por exemplo, se você está aqui com 5.001, você não vai pagar imposto de renda. E aí você vai pagando cada vez mais, você vai tendo um desconto cada vez menor, até que, ganhando 7.350, paga os 27,5%, como já pagaria hoje. Então, para as pessoas que ganham acima de 7.350, não muda nada, continua pagando o que paga hoje, mas até lá, ou vai ser isento, até 5 mil, ou entre 5 mil e 7.350, vai ter um desconto, que vai reduzindo de 5 mil para 7.350.
E aí, de outro lado, tem a previsão de existir um imposto mínimo de 10% sobre rendimentos superiores a 600 mil por ano. Ou seja, quem ganha mais do que 50 mil por mês, que no total dá 600 mil por ano, vai ter que pagar um mínimo de 10%. E aí a gente vê como as altas rendas realmente pagam muito pouco imposto, né, pessoal? Porque quando a gente pensa que trabalhadores e trabalhadoras que ganham 5 mil reais pagam 27,5%, e a gente precisa de uma reforma da renda que coloque um mínimo de 10% para quem ganha mais do que 600 mil por ano, já também a gente vê como as altas rendas, os ricos não pagam muitos impostos no Brasil, né? Aí também Tereza, tem que... Oi. só para te avisar que congelou para nossa transmissão os slides. Não sei se tu quer tentar passar, porque a gente ainda está vendo aquele slide laranja do imposto é roubo. Ah, é? Eu Isso. acho que eu vou parar e vou voltar. Peraí, eu vou Tá parar bem, tá bem. porque eu acho que alguma coisa aconteceu. Pronto. Ainda estamos vendo. Pronto? Agora foi. Pronto, ótimo. Agora estamos vendo outro. Obrigada, Juliana. Eu sabia que tinha alguma coisa errada acontecendo. Não, desculpa, vamos lá, vamos seguir. Vamos lá. Ai, gente, bem quando eu começo a falar várias porcentagens e tabelas e etc. Mas então, gente, é essa tabela aqui que eu estava falando, ó, tá vendo? Até 2.200 e quase 60 é isento. Aí tem aqui as porcentagens e a partir desse valor todo mundo paga 27,5, né? Bom, mas aí aqui, seguindo, né? Então, a outra previsão é de que vai ser criado esse imposto mínimo de 10% para as altas rendas, né? Para compensar a isenção e os descontos. E aí o Eduardo também estava falando sobre essa questão de lucros e dividendos, que é isento aqui, né? Que não paga. E aí, nessa reforma, também tem a previsão de que seja cobrado imposto de 10% na fonte sobre esses lucros e dividendos, né? Então, quem recebe mais de 50 mil reais de uma mesma empresa, a empresa tem seus lucros, distribui esses lucros. Uma mesma empresa deu mais de 50% para um dos sócios, um dos acionistas, aí esse sócio acionista está correndo o risco de que 10% sejam ali de impostos sejam recolhidos na fonte. E também tem a previsão de que 10% dos lucros que são enviados para o exterior, ou seja, é uma empresa que distribuiu esse lucro dela para quem está no exterior, fora do Brasil, também tem 10%, tem a previsão de 10% ser recolhido na fonte, e aí não tem o valor, tanto faz o valor, não precisa ser o mínimo de 50 mil. E aqui, gente, isso é muito importante, porque o Brasil é um dos únicos países do mundo que não cobra imposto sobre lucros e dividendos, sobre isso aí, sobre esses rendimentos. É só, assim, Estônia, Letônia e o Brasil. Então, o que acontece é que o Brasil, na verdade, ele exporta recursos que ele podia estar arrecadando, porque ele não arrecada aqui, mas os outros países vão arrecadar. Então, ele, na verdade, está exportando impostos para outros países, né? E outra coisa, os outros países cobram alíquotas maiores do que 10% de impostos. Então, na verdade, nem cabe aqui o argumento de que, então, o pessoal ia fugir do Brasil para fugir do imposto, porque não ia fugir, né? Porque os outros lugares cobram mais imposto do que a gente, mesmo com os 10% mínimo. Então, isso também é um mito. E aí eu vou colocar aqui, em resumo, essa é a reforma da renda. Isento até 5 mil, desconto até 7.350 e um imposto mínimo sobre essas altas rendas acima de 50 mil, né? Que é a segunda pergunta do plebiscito. Quais são os avanços dessa proposta do governo, gente? Vão ser 10 milhões de brasileiros e de brasileiras beneficiados,
por essa proposta, enquanto só 141 mil, pouco mais de 141 mil de pessoas vão ter aumento de imposto. Isso é 0,13% do total de contribuintes e só 0,06% da população brasileira. Isso também é outro sinal das desigualdades, né? E de quem que a gente está falando, de que rendas são essas que vão pagar mais impostos, né? De novo aqui, o Brasil ele vai passar a recolher impostos antes que ele antes exportava para outros países, né? Que são os 10% sobre lucros e dividendos enviados para o exterior. E é uma proposta que é um primeiro passo muito importante para corrigir distorções históricas e injustiças fiscais no Brasil, né? Que é como a gente vem acompanhando nos últimos dias, com toda a questão do IOF, enfim, é uma questão realmente muito disputada, é muito difícil no Brasil a gente conseguir avançar na justiça fiscal, né? Então, o primeiro passo para que isso aconteça. Mas ela tem limites, porque é um primeiro passo, mas não é suficiente, não resolve todos os problemas do sistema tributário brasileiro, né? Uma primeira coisa é que não corrige aquela tabela, essa tabela que eu mostrei aqui nesse slide, ela não está sendo corrigida por inflação, nada. Então, essa tabela ela está parada no tempo com relação à inflação, ela não é corrigida. E isso é um problema. Outro problema é que os rendimentos do trabalho do capital, eles continuam a ser tributados de forma diferenciada. Então, isso está ligado a essa questão que eu falei aqui na tabela também. Como assim, a partir de só 4.664, todo mundo paga 27,5, né? Isso não tem progressividade nenhuma nessa cobrança de impostos. E, ao mesmo tempo, é isso. Essa tabela aqui, ela não trata desses outros rendimentos que continuam isentos, apesar de tudo, né? Essas isenções relacionadas ao agro, isenções relacionadas a lucros e dividendos. Oficialmente, os lucros e dividendos, eles vão continuar isentos, que são rendas de capital, né? Vão continuar isentos no Brasil. Mas, por essa proposta, assim, entra num cálculo geral de rendimentos de que pode incidir esse imposto mínimo. Que vejam bem, pessoal, não é nenhum imposto novo. Não é um imposto novo, não vai ser mais 10% além do que já pagam. Se esses rendimentos já pagam 10% hoje, não vão pagar mais nada. Então, não é um imposto novo, é só uma exigência mínima. Novamente, o imposto mínimo de 10% ainda é muito baixo sobre altas rendas. Primeiro, se a gente compara com as rendas do trabalhador e da trabalhadora, que é 27,5%, né? Por que quem ganha 5 mil, quem hoje, né, ganha 5 mil reais, paga 27,5%? E aí depois, né, quem ganha, sei lá, 8 mil reais, paga 7,5%, mas quem ganha 60 mil, 100 mil, paga, né, 10%. E, aliás, é importante falar aqui que, da mesma forma que entre 5 mil e 7.350, a redução ela vai diminuindo até que quem ganha 7.350 paga a alíquota normal, os 27,5%, a mesma coisa acontece com essas rendas de 50 mil. Não começa já pagando 10%, na verdade, né? Então, quando a gente vai escalonando, vai fazendo uma escadinha, que, na verdade, só quem vai pagar os mínimos 10% cheios é quem ganha mais de 1.200.000 por mês, na verdade. Então, são só milionários que vão realmente pagar esse imposto mínimo. Então, ainda é muito baixo. E quando a gente sempre coloca a OCDE aqui, pessoal, porque principalmente em estatísticas econômicas, em padrões econômicos, usam bastante a OCDE como o padrão. Esses países aqui da OCDE. E se a gente pega a progressividade, né, de alíquotas desses países, que não separam, né, a renda do trabalho e do capital, as alíquotas vão subindo e alcançam 50% para as altas rendas, né? Então, os 10% ainda são tímidos.
E aí aqui, como eu disse, o imposto de 10%, o imposto mínimo de 10%, não é um novo imposto, é só uma previsão de mínimo. Aí tem a previsão de que se a empresa e a pessoa que recebeu, por exemplo, esses lucros e dividendos, né? A empresa teve lucros, distribuiu para o acionista, distribuiu para o sócio. Se isso aí dá mais do que determinados tetos previstos pela lei, aí já vai ter um redutor, não vai pagar tudo, né? Mantém, aqui isso foi depois que passou por essa primeira fase de discussão na Câmara, que teve a relatoria do deputado Arthur Lira na comissão especial. O projeto ainda está nessa primeira fase, ainda vai ser votado em plenário na Câmara, então ainda não foi aprovado na Câmara não, é só lá dentro que já circulou. Manteve as isenções para os rendimentos ligados ao agronegócio, por exemplo. Então, aí é uma manutenção desses privilégios fiscais, né? Então, o que eu quero dizer aqui é que não resolve os problemas de injustiça tributária no Brasil, mas ele é um passo muito importante rumo a isso, gente. Porque é isso, né? Às vezes eu trago aqui esses limites da proposta, mas não é para, num tom de crítica, que deslegitime essa proposta. Não. Na verdade, é um cenário em que é uma proposta muito importante, que vai ter impactos concretos na vida das pessoas, só que a gente tem que continuar lutando por justiça tributária. Isso tem que ser uma abertura para que a gente se aproprie desse debate, a gente conheça e siga lutando para que avance cada vez mais. Então, apesar dos seus limites, essa reforma da renda tem impactos reais na vida das pessoas, e eu coloquei aqui alguns exemplos. Se essa reforma da renda é aprovada, uma professora com um salário médio mensal aí de R$ 4.867 vai ter uma economia anual de quase R$ 4.000. Ou um profissional autônomo que tem um rendimento de R$ 5.450 vai economizar aí mais de R$ 3.000 por ano. Então, é uma medida que, apesar de não resolver nossos problemas, tem impacto concreto na vida das pessoas, né? E da maioria da população. E aí, gente, é isso. Obrigada. E vamos às perguntas, né? Obrigada, Tereza. Olha, pontualmente. Muito bom. O pessoal aqui no chat estava elogiando muito, conseguiu acompanhar, já estavam solicitando também o teu material para multiplicar nas cidades, nos territórios, porque foram muitas informações bem sistematizadas e bem importantes, que também trouxeram muitos dados, então é que a gente possa estar pautando a taxação dos super ricos, a tributação também nos nossos territórios. E aí acho que teve também alguns estados que apareceram, vou citar alguns aqui: Minas Gerais, Paraíba, em Campina Grande, Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Brasília, Niterói, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Então a galera estava bem animada acompanhando a aula. E a gente selecionou também algumas perguntas. Acho que vamos relembrar também que o formulário, né? Algumas pessoas perguntaram, o formulário ele está fixado aqui no nosso chat no YouTube. Então, é importante que todo mundo preencha, coloque o CPF, a data de nascimento, para depois gerar a nossa lista de presença, nosso certificado. E também surgiram muitas dúvidas, muitas perguntas. A gente sabe que é um tema complexo, difícil, então teve muitas perguntas. A gente tentou aí, a nossa equipe tentou selecionar algumas para que a Tereza possa também conseguir responder elas e fazer um retorno mais geral também das dúvidas e das perguntas que surgiram. Acho que para começar, a Renata Soares, né, mais perguntando também sobre o plebiscito, ela perguntou, né, quem ganha salários acima de 50 mil mensais não paga 27,5% de imposto?
A gente também teve bastante dúvidas em relação à nossa cartilha, mas acho que como também fomos respondendo ali no chat, mas relembrando, a nossa cartilha, né, esse material, essa ferramenta, ela de capacitação, ela tá lá na nossa bio no Instagram, então quem precisar dessa cartilha e precisar, não tá conseguindo acessar ela, ela tá lá no Instagram do Plebiscito Popular. Então, relembrando aí que teve muitas dúvidas sobre a nossa cartilha. A Marília Alvarenga fez aí um comentário, então essa ação do plebiscito ela é uma oportunidade da gente conversar com as pessoas, não de uma forma tão profunda, mas a gente vai falar sobre o tema. E aí também tivemos algumas perguntas em relação ao tema da nossa aula. Então, o Manuel Lopes perguntou, né, como que a gente pode desburocratizar esse tema e facilitar a compreensão do trabalhador para que eles não sejam cooptados aí por informações falsas, por narrativas mal informadas, né, narrativas mentirosas. E como que a gente leva, então, esse debate de uma forma simples e esclarecedora. Aí o José também perguntou, né, muitas perguntas no chat, se a professora Tereza vai disponibilizar o material, ela vai disponibilizar. O Franz também fez um comentário importante. O Ministério da Fazenda da época, Roberto Campos, é frequentemente citado como principal articulador da reforma tributária de 1965, que ocorreu durante a ditadura militar. A gente teve também algumas outras perguntas. A Mercedes fez uma pergunta, Tereza: como os serviços públicos podem contribuir para os moradores de territórios vulnerabilizados, entendendo tudo isso e para que consigam participar dessa luta por justiça tributária? O Roberto Leite também, que seria impossível explicar para a população a diferença entre o salário e renda? Essa informação não seria importante ter essa diferença, então, entre o que é salário e o que é renda? Rodolfo aí falou, sem véu da austeridade fiscal, o imposto é o governo recolhendo moeda, exatamente o contrário de quando emite moeda, com gasto público. Aí a Joelsa também falou que as aulas estão muito boas, tá gostando muito do nosso curso, muitos comentários positivos sobre o nosso curso de multiplicadores. Vamos passando a palavra do plebiscito, pô, vamos para frente. A Juliana Trindade perguntou, a alíquota não vai continuar sendo progressiva? E também tive uma pergunta do Roberto, o mais justo seria corrigir a tabela do imposto de renda, criando novas faixas com isenção até 5 mil, pois dessa forma, para quem ganha 8 mil, não irá mudar o imposto de renda, é isso? O Heraldo também fez um comentário. Penso que os partidos de esquerda e os sindicatos não souberam ainda fazer o debate com o povão. O plebiscito se constituiu como uma excelente ferramenta para começarmos essa tarefa política. Bom, Tereza, muitas perguntas, a gente tentou selecionar algumas para que a gente possa retomar o fechamento aí dessa nossa terceira aula sobre reforma tributária, o combate às desigualdades, o debate sobre o imposto de renda, como a gente vem falando desde o início da aula também, que são temas complexos, difícil da gente poder dialogar, difícil de a gente conseguir ser objetivo, fazer uma batalha das ideias lá na prática, né, na hora de estar pautando a taxação dos super ricos, como que a gente traz tantos elementos que impactam a vida do povo brasileiro, mas que às vezes são complexos de se entender na sua magnitude, mas que com certeza são assuntos, né? A tributação, a cobrança do imposto de renda, ele está diretamente na nossa vida, né? No nosso cotidiano, e a gente precisa cada vez mais conseguir, de uma forma prática, objetiva, passar a mensagem, construir um novo diálogo, né, possível, apresentando aí formas também de fácil compreensão sobre esse tema, e acho que o plebiscito, trazendo essa pergunta também da taxação das grandes fortunas, avança muito nesse momento, né, que a gente pode, por exemplo, ter a aula da Tereza agora, entendendo dados, olhando para as estatísticas, para os gráficos, e também compreendendo
assuntos e temas dentro da tributação que são importantes para a gente estar fazendo a disputa das ideias. Então, acho que para a gente poder retomar aí as perguntas, aí fazer um fechamento, poder também... Teve algumas perguntas também relacionadas ao plebiscito, mas se tu puder daí fazer esse fechamento, trazer elementos também mais gerais dessas dúvidas, né? Porque eu acho que muitas das dúvidas são também em torno desse desafio de a gente cobra impostos dos super ricos, aí o que isso prejudica a economia, o que isso afeta a economia, o que significa taxar esses super ricos, né? O quanto que contribui para a justiça social. Porque às vezes a gente, enquanto militantes, a gente tá ali no dia a dia, a gente sabe, a gente entende, mas a gente precisa convencer o povo, a sociedade civil, a lutar junto com a gente, né? E para isso precisa ser muito objetivo e, de fato, construir um diálogo que mostre como a gente avança na justiça social através de uma pauta como essa do plebiscito. Então, vou deixar aí para te poder e também amarrando um pouco dessas dúvidas que surgiram. Obrigada, Juliana. Obrigada, pessoal, pelas perguntas, para acompanharem. Bom, sobre a primeira dúvida, que eu acho que ela é mais pontual, assim, mais específica, né? Eu acho que as outras dá para fazer mais um apanhado geral, mas é porque quando a gente fala de alíquotas de impostos, existe aquilo que é a alíquota nominal, que são esses 27,5%, por exemplo, e o que é a alíquota efetiva, o que vai efetivamente incidir sobre aquele valor, sobre aquela renda e tal. Então, a alíquota nominal de rendas acima de 50 mil é 27,5%. Mas essas pessoas que ganham mais de 50 mil e que vão ser afetadas por essa reforma, elas, na verdade, são pessoas que vivem... Aí entra a diferença entre renda e salário, né? Porque, na verdade, elas recebem um salário que não é de 50 mil, mas aí entra... rendas que são isentas hoje, que lucros e dividendos, por exemplo. Então, vamos supor, a pessoa ganha aí um determinado salário de, sei lá, 15 mil, 20 mil. Sobre esse valor, vai incidir, de fato, os 27,5%. Mas todo o restante que essa pessoa recebia, ela não pagava um centavo de imposto. O que essa reforma vai fazer é considerar os rendimentos totais da pessoa e ver se ela paga no mínimo 10%. Se ela já paga no mínimo 10% desse valor total, completo, aí ela não paga mais nada. Se não, aí ela passa a pagar 10%, entendeu? É porque essas pessoas que têm altas rendas, elas dificilmente vão ganhar tudo de um salário, de um emprego. Elas ganham esse dinheiro, por exemplo, sendo acionista de uma empresa, ou sendo sócios, aí tem o salário e ela vai receber uma parte dos lucros dessa empresa que não é tributado, né? E aí entra essa diferença do que do que a gente fala que é renda e o que é salário, né? O salário é o que a trabalhadora ganha em retorno do seu trabalho, né? A renda não, a renda ela inclui as rendas do capital, ou quem é rentista, por exemplo, né, que vive de lucros financeiros, né? Então essa é a diferença. E aí, pessoal, eu entendo que a gente vem falar de alíquotas, de N coisas, o que são dividendos, né? Realmente não é um tema de fácil acesso. Mas não acho que seja porque ele é difícil em si. Eu acho que essa é uma estratégia realmente para que a gente não se aproprie de uma discussão que é fundamental, né? Para a gente que quer mais justiça, redução de desigualdade, né? Eu acho que é estratégico que a gente não tenha acesso e que a gente não se aproprie dessas discussões. E aí, como falar sobre isso, né, com as pessoas?
Eu acho que um ponto fundamental que a gente precisa fazer é desconstruir essa noção negativa atrelada aos impostos. Eu acho que esse é o primeiro passo. E eu sempre tento fazer isso trazendo essa importância dos nossos direitos, da democracia, né, dos serviços públicos e das políticas públicas também. Porque é isso, quando a gente vê esse ódio ao imposto, gente, na verdade é um ódio ao Estado, é um ódio ao que é público, né? É gente que quer privatizar tudo, que quer deixar o Estado mínimo, né? Que quer acabar com o SUS, que quer acabar com a Previdência Pública, né? São essas pessoas e são esses setores da população e da economia que já se beneficiam de não pagar impostos. É o pessoal do agro, são os grandes empresários, são os super ricos. Eles não pagam impostos, eles têm várias isenções aí. E aí, qualquer tentativa de tributar eles, aí eles falam que imposto, não, isso vai impedir o desenvolvimento brasileiro, o imposto é roubo, o Estado é um parasita, não é? Mas por quê? Porque eles não querem ceder parte dessa renda deles para ser redistribuída para a população como um todo, né? Então, são interesses próprios e de uma minoria privilegiada, né? Então, eu acho que uma forma a primeira entrada que eu acho que é necessária sempre é de fazer essa conexão. Quem é que tem interesse em falar que imposto é roubo? Certamente é quem não precisa do SUS, certamente é quem não precisa da Previdência Pública, da Seguridade Social, né? Porque se precisasse, né, não teria esse ódio todo ao Estado, né? E aí a questão, pessoal, é que eu acho que essa é a primeira entrada, eu acho que para comunicar bem, fazer essa oposição mesmo, trazer, eu acho que números às vezes são importantes, gente, são 0,06% da população que vão estar pagando mais impostos, para que 10 milhões de pessoas sejam beneficiadas, e isso tendo dinheiro no bolso, é que nem eu trouxe, uma professora que vai ter todo ano mais 4 mil sobrando na sua renda, ali no seu salário, né? Eu acho muito importante, às vezes, trazer esses números para dar uma dimensão concreta, né, do que isso significa. E eu acho que também é importante isso, de sempre fazer essa conexão dos tributos e dos impostos com os direitos, o nosso direito à saúde, nosso direito à educação, né? E dar nome aos bois, né? Quem é que se beneficia do quê? Quem se beneficia desse discurso de corte de gasto, de que precisa cortar, ter menos imposto e cortar gasto, né? É quem não precisa acessar esses serviços e essas políticas públicas. Não sei se eu consegui fazer um apanhado mais geral. Não, foi ótimo, Tereza. Acho que conseguiu também trazer, sim, tirar algumas dúvidas. O povo no chat agradeceu, tá aqui dizendo que foi ótima a tua apresentação na aula, contribuiu muito para que a gente possa propagar aí essas informações da nossa aula também para os nossos territórios e para onde a gente estiver colocando a urna do plebiscito. Já estamos quase no nosso horário, então acho que não podia deixar de novo de agradecer a Tereza pela disponibilidade, pela excelente aula, por saber da importância de ter uma companheira de luta que, junto com o plebiscito popular, se dispôs a estar aqui junto numa quinta-feira à noite, na nossa aula de multiplicadores, sabendo a importância da luta popular, de conscientização sobre esse tema tão importante. Então, agradecer imensamente a tua aula hoje, dizer que com certeza contribuiu muito para que a gente possa, nesse próximo mês, até setembro, seguir construindo o plebiscito popular e que a gente consiga avançar também na conscientização do nosso povo acerca de temas tão importantes. Então, agradecer mais uma vez, Tereza. Acompanhe aí os debates da Tereza, como eu falei, né? Acompanhe as nossas redes do plebiscito, conheçam também o trabalho da Tereza.
que aí é uma pesquisadora também do Brasil, e a gente precisa também valorizar os nossos e construir aí um país melhor para todos. Eu que Obrigada, viu, agradeço, Tereza? Juliana. Eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigada. Bom, estamos chegando no finalzinho da nossa terceira aula. Não podia deixar também de agradecer vários estados aí que botaram presença no chat. Rio Grande do Norte, não podia esquecer do Rio Grande do Norte, que comentou aqui no chat, eu não falei antes. Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba. Dizer da importância de todos nós aqui, de cada canto do Brasil, estar construindo plebiscito. E para a gente poder encerrar nossa noite, não podíamos deixar de apresentar para vocês as nossas tarefas para a próxima aula, e as tarefas que ficam de hoje até o nosso próximo encontro, e as tarefas que ficam para o próximo mês, para a gente poder construir o nosso plebiscito. Então, eu vou pedir que os nossos companheiros da equipe possam compartilhar o nosso slide, para que vocês também consigam visualizar. E aí, agora é momento de pegar a caneta, o papel e anotar as tarefas que a gente tem para a próxima aula e para o próximo período para construir esse plebiscito. Isso, boa! Gente, então, com as informações da nossa terceira aula, né, a gente teve aí 3 encontros muito produtivos, muito importantes, com informações valiosas para a construção desse plebiscito, para disputar a consciência do nosso povo, debater temas tão centrais que o plebiscito está pautando esse ano. E dizer que a gente tem a nossa primeira tarefa, o nosso compromisso é que garantir a presença e compartilhar a nossa próxima aula com os companheiros para eles estarem aqui também. Nós vamos ter um encontro fechando o nosso curso no dia 29 de julho, às 19 horas, horário de Brasília. Então, anota já na agenda, coloca o despertador, 29 de julho, o último encontro do nosso curso de multiplicadores do plebiscito, às 19 horas. Aí, para seguir, né, as nossas tarefas, muita gente perguntou da nossa cartilha. É fundamental que na aula de hoje ela seja o início de um debate muito importante e que está complementado com o material disponível na nossa cartilha. Então, a tarefa prática dessa aula de hoje é garantir a leitura do capítulo 5 da nossa cartilha do plebiscito, que está lá no nosso Instagram. Um país mais justo começa com justiça tributária. Então, a gente conseguir fazer uma leitura individual, mas também compartilhar com os nossos companheiros, para a gente também fortalecer essa formação. Para além disso, tarefa, e vem sendo a tarefa desde que a gente lançou o plebiscito popular, é tarefa de todo militante, de todo cidadão que se preocupa com um país mais justo, com mais direitos para todos. É tarefa de todos nós aqui participar e fazer grandes coletas de votos nas nossas cidades, nas nossas universidades, nos nossos territórios. É garantir pontos de coleta de votos, é garantir a pauta do plebiscito em todo lugar que a gente vai, é mandar nos grupos de WhatsApp, é compartilhar nas nossas redes, é fazer colagem de cartaz, distribuir os nossos panfletos, construir rodas de conversa. É tarefa de todos nós aqui hoje multiplicar a construção do plebiscito popular para que ele possa sair desse espaço que hoje é o nosso curso, espalhando essas pautas e todo o conhecimento que a gente está construindo aqui nesse curso para fora da nossa bolha, para além dos nossos contatos, para que todo mundo consiga estar engajado, estar sabendo que o plebiscito está acontecendo. Então, é tarefa de todo mundo aqui presente conseguir garantir bons mutirões de votos, garantir uma boa panfletagem, uma boa colagem de cartaz e pautar tudo que a gente construiu ao longo dessas aulas
com a classe trabalhadora, com o povo organizado e fazer desse plebiscito uma grande festa da classe trabalhadora, uma grande festa da luta por mais justiça no nosso país, por mais condições de trabalho, melhores condições de trabalho. E, por fim, não podíamos deixar de dar mais um check na tarefa de compartilhar as postagens do plebiscito nas redes, participar das atividades que estão sendo mobilizadas nas redes sociais. A gente sabe que hoje as redes sociais são um espaço central da disputa das ideias, da batalha do que está sendo colocado em pauta aqui hoje, que é o fim da escala 6x1 e que é taxar os super ricos para que eles paguem a conta. Então, a gente precisa estar ativos, bem informados e construindo o plebiscito além dos nossos territórios, também nas redes, também nos nossos grupos de WhatsApp, também no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso TikTok, porque essas redes hoje também informam o povo brasileiro, as pessoas, os jovens. Todo o povo brasileiro se informa através das redes sociais hoje, então a gente tem que pautar o que a gente acredita e é a construção do plebiscito para taxar os super ricos, para colocar o fim da escala 6x1, para pressionar o Congresso Nacional, dizer que o povo está organizado, a gente quer construir um Brasil soberano em que a agenda de lutas do povo brasileiro está em pauta, a gente está organizados e estamos motivados para construir um Brasil diferente, que esteja à altura dos nossos sonhos, onde a gente possa combater aí as desigualdades, construir novas possibilidades para a nossa juventude, para o futuro do nosso país. Então, tá aí as tarefinhas, todo mundo anotou, a gente tem um encontro no dia 29, não vamos esquecer, temos que fechar essa formação com uma grande mobilização, a nossa última aula que vai pautar a importância e o que é a construção do plebiscito popular e outras experiências de plebiscito ao longo aí da nossa história. Então, é importante que a gente esteja presente, faça presença, chame os nossos companheiros para participar dessa formação, compartilhe as nossas redes e, principalmente, consiga coletar muitos votos, porque a gente tem certeza que em setembro vai ser uma grande festa da construção, do acúmulo político e do acúmulo de força que os movimentos, que as organizações populares vão ter nesse próximo período até setembro. Já está sendo um excelente trabalho, todos os estados aí presentes, tenho certeza que estão aí na luta para garantir o maior número de coleta de votos e garantir um bom debate com o povo brasileiro. E é isso, gente. Agradecer os municípios, os estados presentes, dizer que foi uma noite muito importante e também com muita qualidade, debates, perguntas muito, muito importantes, e dizer que a gente tem muitas tarefas pela frente, tarefas revolucionárias, e que cada dia nós estamos aí rumo à construção de um país digno e justo para todos. Reforçar aí a lista de presença, não esqueçam. Quem quiser garantir o certificado, é importante que vocês estejam se inscrevendo no nosso formulário, colocando o nome, o CPF e também a data de nascimento para gerar no final pela Diese, o certificado. Vamos lá então, gente. Uma boa luta para todos nós. Nos encontramos no dia 29 de julho, às 19 horas. E é isso aí, multiplicadores e multiplicadoras da palavra do plebiscito popular. Nos encontramos aí no dia 29. Boa luta para todos e até mais.